Agora, o próximo aqui que a gente vai chamar é o vereador Sandro Rebeca. Já está ok? Deixa eu ver se o Sandro Rebeca está nos ouvindo. Sandro Rebeca, está conseguindo nos ouvir? Ouvindo bem, Adriano. Boa tarde, tudo bem? Opa, mais uma vez o delay, mas dessa vez o delay está pequenininho aí. Sandro, fica à vontade, você tem 1 minuto para se apresentar aí para a população. Fica à vontade. Tudo bem, vou aproveitar 10 segundos aí para te dar os parabéns. Parabéns à Rádio Capela, essa demonstração de democracia, não é? Então, para quem não me conhece, eu sou o Sandro Rebeca, sou casado com a Ana Lúcia. A Lúcia, uma mulher maravilhosa, pai da Maria Clara, tem 14 anos, e o Miguel Antônio tem 11 anos. Eu gosto de falar que a Maria, ela é pintora, ela sabe ler, sabe escrever, sabe dançar, e ela também tem síndrome de Down. E o Miguel também. O Miguel é um artista, gosta muito de matemática, e o Miguel tem um desafio aí de viver com uma irmã síndrome de Down. Então, eu estou muito sempre nessa luta aí. Sou professor do CEPROVI, engenheiro de produção há mais de 22 anos, tenho uma especialidade aí em melhoria contínua, e eu gosto muito de trabalhar com solução de problemas. Estou vereador nesse mandato, meu primeiro mandato completo. Eu estive na outra legislatura como suplente, né? Então, estou nessa luta aí. Sou o Sandro Rebeca, moro em Vinhedo há 48 anos. Eu nasci em São Roque e fui batizado em Vinhedo. Gosto sempre de fazer isso também. Aí você vai controlando o tempo, hein, Adriano? Eu sou disciplinado, tá? Conforme a gente avisou, quando este cidadão aparecer do seu lado aí na tela, é porque está faltando 15 segundos, tá? Sandro, Perfeito, 3 minutos para você responder por que você decidiu se candidatar à reeleição. Tá joia. Eu tenho trabalhado aí nesses 3 anos e 11 meses, e eu acredito que eu posso ajudar muito ainda a população. Eu tenho uma experiência muito grande em controle de dados, em solucionar problemas a partir da análise. E com a minha experiência de planejamento, eu acredito que é possível, sim, a gente mudar algumas coisas que a gente enxerga na gestão pública. Não é? Existe uma ponte muito grande entre o trabalho das empresas privadas e o setor público. No meu modo de entender, eu estou vindo para a reeleição porque o primeiro ano, de fato, se aprende muitas coisas, tem muitas coisas burocráticas para você entender, de fato, qual que é a posição e qual que é o limite do vereador, não é? Então, o meu propósito para essa reeleição é, com toda a experiência que eu adquiri nesses 3 anos, trazer para a população algo a mais, ajudar mais ainda a cidade de Vinhedo. Não é? 3 anos aí de total ficha limpa, faço questão de dizer isso, né, todas as minhas lutas, todos os meus votos, sempre em defesa da população. Muitas vezes, algumas pessoas não se envolvem tanto na política, e eu faço questão de dizer e convidar. Pesquisa ali, o Sandro Rebeca com 2 Cs, veja ali na minha rede social, tudo que eu trabalhei. Né, muitas vezes as pessoas têm me cobrado, você fez pouca propaganda. E, de fato, é verdade mesmo. Né, eu trabalhei, eu até trouxe anotado aqui, eu fiz 707 indicações, 588 moções, 115 requerimentos, 71 emendas, 43 projetos de lei, e muitas delas eu fui o vereador que mais trabalhou, e não por vanglória, nada disso, mas por obrigação. Era minha obrigação. Então eu quero partir para a reeleição para poder honrar de novo o voto do cidadão vinhedense. Acredito muito que é possível ainda a gente trazer de volta a cidade de Vinhedo como ela era algum tempo atrás. Para isso precisa de planejamento. Então, quando eu fiscalizo, né, o trabalho do Poder Executivo, do prefeito, eu uso todas as técnicas que já é da minha capacidade, da minha competência mesmo. Então, a minha competência de engenheiro de qualidade me ajuda a fiscalizar, sendo na fiscalização de um projeto de lei, de um decreto. Quando a gente pensa serviço público, né, a gente trabalha com a LOA. A LOA nada mais é do que a lei do orçamento anual. Então, quando a gente tem lá o PPA também, são pequenas siglas que eu acho que é importante a gente, né, trazer para a população. O plano plurianual é quanto que a cidade tem em caixa. Se ela tem o dinheiro para gastar e fizer um mau planejamento, a população vai sofrer. Então, eu quero entender e quero ajudar para, de fato, fazer com que a cidade volte a ter aquilo que a gente não visualizava. Exemplo, não tinha fila, né, no exame médico. Não é? A gente tinha as praças bem conservadas. A gente tinha uma cidade que era iluminada. Não é? Então, hoje tem um jovem que vem numa faculdade, por exemplo, para Campinas. Ele vem de ônibus, ele está no ônibus, né, chega ali naquela escuridão, como que os pais ficam? Né? Então, eu acho que está encaminhando aí o finalzinho do meu tempo, por isso que estou indo para a reeleição.
Sou disciplinado, Sandro, hein, meu amigo? isso. E aí, Sandro, por que que a população, por que que você merece o voto de confiança da população? 3 minutos. Tá. Eu quero reforçar essa questão, né? Nos meus 3 anos e 11 meses aí como vereador, né, todas as minhas decisões foram baseadas exclusivamente nos documentos. Eu faço questão de pesquisar os documentos, analisar os projetos, analisar os decretos. Não é? É de fato um desafio. Não é? A gente precisa estudar os projetos para a cidade. Né? Então, eu tenho certeza que se você olhar na minha rede social, é só procurar lá, Sandro Rebeca, com 2 Cs. Você vai encontrar todos os trabalhos que eu fiz. Eu atuei muito na questão da ação social, muito na questão da inclusão. Então, quando a gente trabalha fiscalizando o poder público, pensando na população, é fato e o resultado aparece. Né? Então, o que eu quero de fato me comprometer com a população? Continuar esse trabalho que eu venho desenvolvendo já há 3 anos. Né? Exemplos, não é? Eu consegui trazer para a cidade de Vinhedo uma conscientização, por exemplo, do Dia Municipal da Síndrome de Down. O quanto que a gente enxerga a inclusão hoje? É uma inclusão verdadeira ou é uma inclusão teórica? A gente consegue traçar planejamento para a cidade, para ela pensar a médio e longo prazo com as pessoas com deficiência? A gente consegue, né, através dos projetos de lei que eu apresentei, é possível a gente trazer a cidade, pensar de volta no turismo? O quanto de potencial a cidade tem para o turismo? Uma outra linha que eu ajudei a pensar também. A gente está preparado hoje para fazer com que os nossos jovens tenham os melhores empregos nas indústrias de vinhedo? A indústria de vinhedo, ela não é uma instituição de caridade. A indústria precisa trabalhar com lucro. E é óbvio que ela vai escolher os melhores funcionários, aqueles que estejam melhores preparados. Então, para mim, né, o meu desafio nesse novo mandato, que eu peço com toda a humildade o voto do cidadão vinhedense, eu quero trabalhar para que, de fato, a gente estreite essa ponte que existe. Quando eu trabalhei em Vinhedo aqui também, né, quando a gente enxerga ali dentro da empresa, vou dar uma ideia, que cerca de 40% dos melhores empregos e, consequentemente, os melhores salários são para pessoas de fora de Vinhedo. Por que será que o vinhedense não consegue os melhores empregos aqui na cidade? Para a empresa também é caro ela buscar um funcionário de fora. E a gente não tem nada contra as pessoas que são de fora de Vinhedo, mas a gente precisa sim valorizar a pessoa que mora em Vinhedo. É um ciclo da economia que ele é muito rico. Você pega um cidadão que tem o melhor salário que Vinhedo, ele vai comprar uma casa na cidade, ou vai alugar uma casa da cidade, ele vai gastar o dinheiro no comércio, ele vai gastar o dinheiro no supermercado. Enfim, para o novo mandato, o meu desafio é que, de fato, as pessoas deem esse voto de confiança para eu continuar esse trabalho aí dos 3 anos de ficha limpa e votando em favor da população. Sandro, eu queria agradecer, você tinha mais 2 segundos. Queria agradecer você. Você tem 1 minuto aí para suas considerações finais. Obrigado, Sandro. Faço questão de novo, parabenizar. Parabéns aí à Rádio Capela, como é importante as pessoas se envolverem. Eu quero, nesse último momento, pedir o seu voto de confiança e o seu voto na urna. Eu estou junto com o Dr. Dario, o Edson PC, eu acredito, eu tenho esperança que é muito saudável a gente mudar a gestão. Então, o Dr. Dario e o Edson PC me convenceram que, de fato, eles têm o melhor projeto para a cidade. Nós fizemos parte, né, da construção do plano de governo, e o plano de governo para Vinhedo, ele precisa ser muito prático. Chegar até as pessoas, melhorar a condição de vida do cidadão vinhedense. Então, com toda humildade, eu peço o seu voto. Eu sou Sandro Rebeca, meu número é 12312. Sandro Rebeca, número 12312. Me siga lá nas redes sociais, tem lá no Instagram, no Facebook. Faço questão que você analise o meu currículo, porque, na verdade, o seu voto é o emprego que você está dando para o servidor público ali. Então, faço questão de você analisar o meu currículo, e se eu te convencer, espero que sim, conheça as minhas ideias, minhas propostas, lá tem tudo detalhado, o quanto que eu tenho e que eu amo essa cidade. Estou aqui há 48 anos e eu quero que a minha cidade, a nossa cidade, seja cada vez melhor. Tenho 2 estudam, um estuda na rede pública e estuda na rede particular, e eu quero melhor para a cidade, porque assim como eu quero melhor para os meus filhos, Adriano. Obrigado, Sandro Rebeca. Este foi Sandro Rebeca, vereador Sandro Rebeca.